Olá, amigos. Eu quero nesse vídeo aqui abordar um tema muito pertinente para o momento. Eu tenho observado ultimamente alguns YouTubers, né? Pessoas aí dos seus 25, 30, 50 anos compartilhando as suas as suas neuras, né? As suas realidades. Então, eu tenho visto vídeos de pessoas abordando a questão de viver só, as dificuldades ou como está sendo essa nova realidade de viver só, porque alguns passaram por um processo de separação, de rompimento, outros saíram de casa para viver as suas vidas com as suas solitudes. Tenho visto depoimento de pessoas acima dos 50 falando dessa nova fase, ou a dificuldade que encontra, alguns enaltecendo essa nova fase, outros reclamando da solidão, enfim. Eu tenho visto diversos vídeos com diversas pessoas, cada quais com as suas opiniões. E eu coloquei na capa desse vídeo que morar sozinho não é para os fracos. E realmente é a minha opinião. Morar sozinho é desafiador. Primeiro porque você tem que estar consciente que morar sozinho implica em responsabilidades. Não só responsabilidades para você que de repente paga aluguel, para você que sabe que você precisa fazer a manutenção da sua casa, como principalmente a questão emocional, mental, a questão espiritual, porque morar sozinho você define ou você está vivendo na solidão ou vivendo na solitude, que são coisas completamente diferentes. Eu vou citar o exemplo do meu caso. Eu vivo há praticamente 2 anos a minha solitude. Solitude é uma escolha pessoal. É você querer viver consigo mesmo, é a sua interiorização. É você se agradar da sua própria companhia. A solidão é o oposto. A solidão é aquela pessoa que está ali solitária, vivendo um vazio, vivendo a necessidade de repente conviver com outras pessoas, mas naquele momento ela vive uma realidade completamente oposta, que é uma solidão. Ela vive um vazio. Então, diferente de quem vive a solitude. Eu vivo a solitude há praticamente 2 anos. E é óbvio que para você viver a solitude, você tem que querer isso. E você tem que estar preparado para isso. Porque a solitude, nem todos estão preparados para isso. Eu vou contar um exemplo para vocês. Eu recentemente recebi a visita aqui de uma pessoa conhecida, de um amigo, e ele ficou encantado. Nossa, tua casa é grande e você mora aqui sozinho? Sim, moro sozinho. Moro comigo e moro com Deus. Ah, e tem uma gata. A rapariga de uma gata que deu cria, tem 4 filhotes, não usou camisinha. Mora eu, Deus e essa gata, com esses filhotes. Então, eu não vivo sozinho, eu vivo comigo mesmo e com o Altíssimo. Ele disse, mas cara, para que uma casa desse tamanho? Ele ficou, eu senti ele incomodado com o tamanho da casa. Eu disse, cara, porque às vezes eu gosto de fazer brincadeira de pega-pega comigo mesmo e saio correndo pela casa querendo me pegar, entendeu? Então eu levo as coisas com muito bom humor, eu levo as coisas assim na brincadeira. Eu disse para ele, olha, a parte mais chata é só a limpeza, porque você limpar uma casa de 3 quartos, uma casa grande, com quintal e tudo mais, realmente implica muita responsabilidade. Então, eu tentando mostrar para ele que eu era muito feliz com o que eu vivia e como eu vivia. E ele, cara, você não tem vontade de ter alguém? Você não sente falta de uma pessoa? E eu disse para ele, não, cara, eu não sinto essa necessidade de estar correndo atrás de ninguém, nem sinto a necessidade nesse momento de um relacionamento. Eu acho que isso, se surgir, vai surgir da forma mais natural possível. Não sou aqueles caras red pill, radical, que isso vai ficar para um próximo vídeo, que são radicalmente contra relacionamento, mulheres e tudo mais. Não, mulher é um espetáculo. Viver um relacionamento a dois com uma pessoa compatível com você é maravilhoso. Você ter um edredão de coxa,
você ter um cobertor de orelha é maravilhoso. É natural que, para você viver isto, você tem que ter a consciência que a pessoa tem que ser compatível com você. Eu falei para ele, cara, para que essa necessidade, essa carência brutal de eu colocar alguém aqui dentro que seja de repente incompatível com a minha realidade? E aí eu vou tirar a paz dessa pessoa, essa pessoa vai me tirar a minha paz, vai ser uma relação tóxica, um relacionamento fadado ao fracasso. E eu disse para ele, amigo, eu conheço casais que eles vivem uma solidão a dois. Quantos casais eu conheço que alguns inclusive já chegaram a desabafar comigo. Alegria, eu me sinto muito sozinho, mesmo estando com a minha esposa, ou mesmo estando com meu esposo, eu me sinto muito sozinho. Então, existem pessoas que mesmo cercada de pessoas, elas sentem o vazio, elas se sentem solitárias. Diferente de mim, quando eu quero sair, quando eu quero ter a convivência de outras pessoas, de boa eu vou, me divirto, mas eu sinto um prazer profundo em estar na minha casa, assistindo um bom filme. Infelizmente, ultimamente eu não estou conseguindo fazer isso porque o trabalho está muito puxado, os boletos chegaram, né? Eu amo estar no meu cantinho lendo um bom livro, amo estar fazendo alguma coisa para comer, eu gosto de estar inventando coisas na cozinha. Então, eu gosto profundamente da minha companhia. Então, quando eu preciso de um agito aqui em casa, eu arrumo confusão comigo mesmo, eu brigo comigo mesmo, até que chega um ponto que eu mesmo falo, cara, me deixa em paz. Então, quando você gosta da sua companhia, é um passo muito legal para você se preparar para um relacionamento saudável. Porque você primeiro precisa se gostar, você precisa se amar, você precisa amar a sua companhia. Porque aí fica mais fácil você ter o entendimento de aceitar o outro. Agora é óbvio que morar sozinho por algum tempo ou por muito tempo implica em algumas questões. Por exemplo, quanto mais eu moro sozinho, menos vontade eu tenho de ter alguém aqui dentro de casa comigo. Porque você se habitua com a sua rotina, você se habitua com os seus costumes, com os seus hábitos, e aí de repente você vê ou você pensa em alguém entrando, sabe? E fazendo parte dessa sua realidade, nem todo mundo vai ter a mesma loucura que a sua. Então, quando eu penso que de repente eu vou colocar alguém na minha vida e essa pessoa pode de repente não conviver bem com a minha realidade, aquilo já me dá uma vontade de permanecer só. Então, eu acho que esse é o custo, esse é o preço. Quanto mais tempo você vive na sua solitude, menos vontade você tem de colocar alguém na tua vida. Você pode até permitir que alguém se você pode até se permitir ter uma pessoa, mas essa pessoa lá é você aqui. Então, por exemplo, eu tenho uma casa grande, né, mas essa casa grande ela tem um propósito. Eu gosto de espaço. E quando alguém, algum familiar, alguma pessoa muito querida para mim, muito próxima, vier aqui passar uns dias, eu tenho como receber essa pessoa, eu tenho como aconchegá-la. Então, eu tenho lá meu quarto de hóspede, eu tenho uma casa confortável para que essa pessoa possa se sentir em casa. Então, esse é o porquê de eu morar numa casa grande. E aí quando você mora só, você tem implicações. Então, se você paga aluguel, como é o meu caso, então você tem a responsabilidade do aluguel, você tem responsabilidades que talvez você não as teria antes quando você morasse com os teus pais ou quando você mora com o teu cônjuge. Você sabe que você tem responsabilidades, mas aquilo tem sempre a assessoria, tem sempre o acompanhamento de outra pessoa. Mesmo que essa pessoa ela não colabore financeiramente, mas ela está ali distribuindo as responsabilidades, ela está ali compartilhando com você as responsabilidades. Você vivendo só, você sabe que é você para tudo. Então é mercado, é você quem faz, é você quem corre atrás de pagar os boletos, é você quem corre atrás de estar resolvendo as coisas de uma casa. Então, por exemplo, esta casa aqui não tem um tanque de lavar roupa. Então, eu tenho que estar correndo atrás para conseguir o pedreiro, para conseguir que a imobiliária corrija essa situação.
Então, a questão das minhas roupas, eu tenho uma pessoa maravilhosa que cuida das minhas roupas, mas a questão da limpeza da casa é eu quem faço. Então, eu tenho que conciliar a minha atividade profissional com chegar em casa e ter toda essa responsabilidade da manutenção e o zelo da casa. Então, viver sozinho tem implicações e tem responsabilidades, mas principalmente com o entendimento de que se você não está preparado para viver só, não cai para dentro. Porque se você não está preparado, você vai, em vez de viver a solitude, você vai viver a solidão. Nós sabemos que tem pessoas que têm uma dificuldade profunda de viver sozinhas. Tem pessoas que adoram estar cercada de pessoas. Eu costumo dizer que o ser humano, ele é como o dedo das mãos. Você olha para as mãos, você não vê um dedo igual ao outro. Para você que está assistindo esse vídeo, olhe para a tua mão. Se você tiver algum dedo idêntico ao outro, eu quero te parabenizar porque você é um extraterrestre. Então, os nossos dedos, Deus já colocou a nossa mão e os nossos dedos para nos mostrar que os dedos, sabe, é assim, a analogia, o ser humano é como os dedos, todos diferentes, mas todos úteis, todos necessários. Então, o ser humano, eu acho muito triste quando eu vejo alguém passando uma fita métrica, uma régua, querendo que todos pensem igual a ele, ou que tenham pensamentos, ou que tenham verdades iguais deles. Eu penso que o ser humano, ele é diferente. O ser humano, ele tem o direito de opinar diferente, de pensar diferente. Então, eu não uso a minha verdade como métrica, como régua. Eu digo que esta é a minha verdade, essa é a minha opinião. Eu amo viver só. Eu adoro viver só. Quando eu recebo visitas que eu gosto e que eu espero, eu me alegro tanto quanto eu estou só. E tem pessoas que têm uma dificuldade gigantesca de viver só. É a questão dos dedos, somos diferentes. Então, quando eu vejo pessoas no YouTube passando a régua, ela vive só e ela acha que todo mundo deve viver só. Ei, cara pálida, nem todo mundo pensa como você. E quando eu vejo pessoas dizendo, porque viver só é ruim, tem que viver acompanhado, eu digo, ei, cara pálida, menos. O ser humano, ele é único, ele não tem dois dele. Mesmo que sejam gêmeos, eles têm comportamentos e ideias diferentes. Eu sempre costumo dizer que quando você quiser se autoconhecer, quando você quiser se autotestar, se autoprovar, vá viver só. Vá ter um convívio consigo mesmo, porque isso é enriquecedor. E essa questão das pessoas acharem que quem mora sozinho é uma pessoa depressiva, é uma pessoa que sofre. Gente, é ao contrário. Eu amo a minha solitude. Eu rio comigo mesmo. Eu ligo a música, eu danço. Eu sou muito eclético para música. Eu digo que estou a fim de ouvir hinos de louvor a Deus, eu ouço. O dia que estou a fim de ouvir música clássica, eu ouço. O dia que estou a fim de dançar, soltar as frangas e exorcizar tudo, eu coloco os meus rocks, eu coloco os meus flashbacks dos anos 80, 90, anos 2000. Quando quero dançar muito, eu coloco as minhas eletrônicas. Então, eu vivo feliz dentro desse universo. E uma coisa que é interessante, as pessoas acham que uma pessoa que mora sozinha, ele passa o cerol em todo mundo, né? Tem pessoas que falam, cara, você deve levar muita mulher para tua casa. Não. Você passa a ter uma visão muito diferente, até mesmo da questão eros, da questão sexual, você passa a ter um respeito muito grande por si mesmo e pela tua casa. O teu quarto passa a ser algo muito sagrado. A tua casa se torna um santuário para você. Então não é qualquer pessoa que você quer dentro da tua casa, muito menos no teu quarto, na tua cama. Então você se torna muito seletivo, você se torna muito chato, muito seletivo mesmo. Então não é qualquer pessoa que consegue ter acesso a você. Você se torna realmente muito, mas muito
cauteloso, muito observador e muito seletivo. Então, viver sozinho, você tem responsabilidades que geralmente quem vive acompanhado não tem. Você tem uma responsabilidade muito grande consigo mesmo. E você tem responsabilidades com aquilo que você tem. Então, viver só não é para os fracos. Viver só, viver sozinho, viver com a sua solitude é realmente para os fortes, porque é onde você convive consigo mesmo. E, por exemplo, esse amigo que veio aqui em casa, ele já conhece um pouco da história e falou, mas isso não desperta o teu gatilho da depressão, porque como é notório de algumas pessoas, eu sofro de depressão há mais de 25 anos. Então, todo ano eu tenho crises depressivas. Aí ele falou, isso não desperta o gatilho? Eu digo, ao contrário. Você quer ver despertar um gatilho de depressão em mim? É eu estar cercado de pessoas e me sentir só. Mas eu aqui, com a minha solitude, eu me sinto pleno. Eu não consigo ter depressão, eu não consigo nem sequer assim, despertar um gatilho. Então, se você vive sozinho, assim como eu, se você é uma pessoa que ama a sua solitude ou que vive a sua solitude, deixa nos comentários aí desse vídeo qual é a tua opinião, qual é a tua visão sobre isso. E se você é uma pessoa que não consegue viver na solitude, que isso é muito normal, se você gosta de estar cercado de pessoas, deixa também um comentário e compartilhe, deixa eu conhecer um pouco sobre cada um dos indivíduos que assistem esse vídeo. Qual é a tua opinião sobre solitude, sobre viver acompanhado? Qual é a tua opinião sobre esse assunto, sobre esse tema? E curta esse vídeo, se inscreva no canal, porque isso ajuda a gente a ter um engajamento maior. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, que isso faz com que o YouTube, distribua para outras pessoas. Se você achou esse conteúdo interessante, que você acha legal compartilhar com outra pessoa, eu te agradeço demais, mas não esqueça, pega esse seu dedo brincalhão e dá um like aí. E se inscreve no canal, vem junto comigo nessa aventura desse canal do YouTube. Um abraço, gente. Um beijo desse amigo de vocês.